Meu desejo essa noite é falar sobre esse Deus que é todo-poderoso, falar sobre a sua onipotência e falar, pelo menos, eu quero ser não extenso, mas rápido, gostaria de falar também de duas maneiras como Deus manifesta o seu poder. Tem inúmeras maneiras, mas eu irei falar apenas de duas demonstrações do seu infinito poder. A onipotência divina é um termo teológico para fazer referência à verdade bíblica de que Deus possui um poder que é ilimitado. Inclusive, até um dos nomes hebraicos para Deus é El Shaddai, que fala do seu poder, que significa Deus Todo-Poderoso. Deus tem todo o poder para cumprir a sua vontade. É interessante que essa vontade, ela nunca pode ser frustrada. Lembram de Jó? Na sua confissão, onde ele diz, olha, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó estava falando com Deus e dizendo, eu sei, Senhor, que tudo podes, não tem um plano sequer que possa ser frustrado. Jó está reconhecendo a onipotência de Deus na realização dos seus planos. E eu pergunto a vocês essa noite, você já se frustrou quando planejou algo e deu errado? Não saiu da maneira que você gostaria? Já? Você já ficou com aquele sentimento de decepção? Você tanto planejou? As chances de dar certo eram enormes, 99%, mas aquele 1% deu errado. Você já passou por isso? Saiba que Deus nunca passou por essa decepção, porque os planos dele não podem ser frustrados. Guarde essa verdade. Todas as coisas são feitas segundo o conselho da sua vontade. Entretanto, antes de nós entrarmos na mensagem, preciso lembrar uma coisa. Norman Geisler diz que a onipotência divina, ela não significa que Deus possa fazer o que é contraditório. A Bíblia diz que tem coisas que ele não pode fazer. Tá, como assim? Ele não é onipotente, todo-poderoso? Sim, ele é. Mas a Bíblia diz que ele não pode mentir, ele não pode pecar, que ele não pode mudar ou ser mudado. Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Seu ser é imutável, seus propósitos são inalteráveis. Tiago diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Nós mudamos, nós somos tão inconstantes, né? Às vezes mudamos, essa mudança é para melhor, às vezes não. Mas eu quero dizer que Deus permanece sendo sempre bom, sendo sempre todo-poderoso, o grande eu sou. Não vou falar sobre a imutabilidade divina, essa, né, é a próxima mensagem, só entrei rapidamente. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra claramente, de Gênesis a Apocalipse, Deus exercendo o seu poder. A gente vê os seus grandes feitos. Deus se apresenta nas Escrituras como sendo Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. John MacArthur diz que para Deus criar um universo não é mais difícil do que fazer uma borboleta. Você já meditou acerca do poder de Deus? Você já parou para pensar que para Ele uma borboleta como um universo não tem dificuldade alguma em se fazer? Você parou para pensar na grandeza do Deus que você serve? Como eu falei no início, gostaria de ver, né, e convidar vocês para a gente ver apenas duas maneiras de como Deus expressa
o seu grande poder. E a primeira maneira que nós vemos o poder de Deus, a gente não poderia deixar de falar da criação. Não é mesmo? Quando a gente olha para a criação, a gente vê que tem um Deus que é poderoso. Não é mesmo? Lembra o que diz Gênesis 1:1? No princípio, Deus criou os céus e a terra, não é mesmo? A Bíblia inicia mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, para os nossos irmãos que estão sendo recepcionados hoje, o que diz o credo? Primeiro artigo do credo, vamos lembrar. Primeiro artigo do credo apostólico nos diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A igreja cristã, amparada pelas Escrituras, afirmam a sua fé no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E esse seu poder é demonstrado na criação. Esse Deus criou por seu poder todas as coisas. E sabe como que ele criou? Do nada. Quando a gente pensa, né? Tive uma ideia aqui, vou criar algo novo. Normalmente a gente acaba recorrendo a coisas já criadas, né? Não tem nada novo debaixo do sol. Mas com Deus não. Com Deus é diferente. Antes de o universo ser criado, nada existia, exceto Deus Trino, que sempre existiu. Então, Deus cria o tempo, Deus cria a matéria, Deus cria a história. E como que Deus cria? Deus simplesmente dá um comando: haja. E as coisas vêm à existência. Todas as coisas Deus fez a partir do nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A frase, dos céus e a terra inclui toda a totalidade do universo. O salmista, no Salmo 33, diz que os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Amém? Deus cria todas essas coisas para que estas anunciem a glória, amor e bondade. Nas palavras de Calvino, ele dizia que o mundo criado é o deslumbrante teatro da glória de Deus. A contemplação de sua criação deve nos conduzir à adoração. Não da criação, como muitos fazem, mas ao seu Criador, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tudo que vemos nos céus, as estrelas, as montanhas, tudo. Aquele lindo nascer do sol, pôr do sol, tudo veio à existência quando Deus os criou. Isso nos lembra que Deus governa sobre todas as coisas, que Deus governa todo o universo, que Deus governa as leis, porque Ele mesmo é quem criou as leis físicas. Isso nos faz refletir que nada a não ser Deus deve ser adorado. Quando nós olhamos para a criação, o poder de Deus na criação, nós vemos que Ele não somente criou todas as coisas, mas o que Deus cria, Ele também sustenta, Ele também mantém, Ele também preserva. O autor de Hebreus diz que Ele sustenta todas as coisas, sabe como? Pelo poder da sua palavra. Pela palavra do seu poder. Você pode imaginar o que aconteceria
se Deus deixasse de sustentar o universo? Com certeza eu e você deixaríamos de existir, pois a nossa vida depende exclusivamente do poder sustentador de Deus. John MacArthur, mais uma vez, comentando acerca deste atributo de Deus, ele diz: nossa vida depende da constância das leis físicas que Deus estabeleceu. Se Deus parasse de manter a lei da gravidade, não seríamos capazes de permanecer na Terra. Certamente morreríamos. Olhem o Sol, se estivesse mais perto da Terra, seríamos queimados. Se estivesse mais longe, congelaríamos. Tudo feito perfeitamente com o seu poder. Que maravilha, não é mesmo? A Escritura diz que os céus proclamam a glória de Deus. Que Deus maravilhoso, o Deus que se revelou a nós. Note que são apenas um ou dois exemplos do que aconteceria se Deus não sustentasse o universo. Se Deus não fosse onipotente. Portanto, as coisas não acontecem por acaso no universo. Deus as sustenta. E Deus, sendo todo-poderoso, Criador de todas as coisas, é um Deus que também se relaciona. É um Deus que se dá a conhecer. É um Deus que conhece todas as coisas, faz todas as coisas conforme a sua vontade. Vocês lembram da oração de Davi no Salmo 139? Abra comigo novamente, Salmo 139. Onde a gente já pregou alguns versos desse salmo nessa série, onde a gente vê claramente a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Abra comigo, Salmo 139, dos versos 13 até o verso 17, onde o salmista mostra perfeitamente a grandeza do poder de Deus na criação do homem. Salmo 139, os versos 13 ao 17. Assim está escrito: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Davi está dizendo: tu, Senhor, formaste o meu interior, tu formaste o íntimo do meu ser. Ele diz: tu me teceste, que quer dizer, tu me entrelaçaste no ventre da minha mãe. Como um perfeccionista que cuida perfeitamente de cada detalhe, assim Deus forma o homem. E Davi entende essa grandeza. E o versículo 14 ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E não é só a maneira como o Senhor me criou que é maravilhoso, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Davi está dizendo: olha, a maneira como o Senhor me criaste é maravilhoso demais. As tuas obras são admiráveis. Não tem Deus como esse.
Versículo 15, ele diz, olha, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Davi está dizendo, olha, assim como o Senhor fez o primeiro homem do pó da terra, da mesma forma como tomou o pó da terra e com suas mãos fez o primeiro homem, assim também, no ventre da minha mãe, o Senhor me fez. E ele diz, verso 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você não está aqui por um acaso. Ele está dizendo, olha, antes de eu ser formado, antes de qualquer coisa, os teus olhos me viram. Antes mesmo de eu nascer, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Que atributo maravilhoso de Deus, não é mesmo? Davi está dizendo, olhe, Deus não somente criou a vida, Deus criou o tempo, Deus criou a história, e antes mesmo que ele fosse formado, Deus já havia escrito os dias de Davi em seu livro. Uma coisa a se observar é que muitos dizem que Deus havia escrito os dias de Davi simplesmente porque ele olhou para o futuro e, portanto, viu seus dias. Mas não. Note que Davi diz que todos os seus dias, cada um deles, foram escritos e determinados por Deus. Diante de algo tão maravilhoso, o salmista não fica ofendido. O salmista não diz, Deus é injusto dessa forma. O salmista não diz, então quer dizer que eu sou um fantoche nas mãos de Deus. Nada disso. Davi se rende à grandeza de Deus. Davi está dizendo, como é precioso para mim as coisas que o Senhor revelou a seu respeito. Quem o Senhor é, o que o Senhor diz. Esse conhecimento dos teus atributos, do teu poder é precioso demais para mim. Saber quem tu és me encoraja, me anima. Saber que os meus dias, que os seus dias foram determinados e que tudo vai acontecer de acordo com o teu querer, com o querer de Deus e com a sua vontade. Que verdade maravilhosa, não é mesmo? Saber que não depende de nós. Nós temos responsabilidade, mas a gente não pode acrescer um segundo sequer de nossa vida. Verdade maravilhosa saber que aquele que fez o universo, que sustenta o universo, escreveu todos os meus dias e determinou cada um deles. Amém? Pelo seu poder. Segunda maneira que eu gostaria de ver com vocês, de como Deus expressa o seu grande poder. Primeiro, qual é? Vocês lembram? Deus expressa o seu poder na criação. Segunda maneira como Deus expressa o seu grande poder, e inúmeras outras, mas trazendo apenas essas duas. Primeiro, criação. Segunda, salvação. Quando Deus cria o homem, Deus o cria o homem à sua imagem. Por qual objetivo? John Piper diz que o objetivo da imagem de Deus no homem é para essa imagem ser exibida, é para apontar para o original, ou seja, glorificar o original. O propósito principal do ser humano é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre.
Mas acontece que houve uma mudança de direção. O homem, livremente, decide pecar. E como consequência da queda, eu, você, todos nós, fomos o quê? Separados de Deus. E a Bíblia, ela evidencia a dimensão do pecado no homem. E essa condição de pecado do ser humano não é algo que ele aprende a ser pecador, que ele sofre influência de fora e, portanto, passa a pecar. Não. Mas todo homem é pecador, desde o ventre da sua mãe, como resultado da queda lá no Éden. Meus irmãos, o pecado influenciou tanto a raça humana, os seres humanos, ao ponto do ser humano não querer ter conhecimento algum de Deus. As suas vontades foram influenciadas pelo pecado. A capacidade de agradar a Deus também foi destruída. A condição do homem pecador, ela é tão deplorável, ela é tão depravada, que ele não pode vir pelas suas próprias forças a Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo diz que todo homem se tornou indesculpável perante Deus. Por isso, nenhum homem, pela sua natureza caída, crê que necessita de Cristo. Converse com alguém que não é cristão. Converse com bons cidadãos. E logo o discurso parece que não muda. Quando se fala de religião, né, de cristianismo, a necessidade que o homem tem de um Salvador, qual é o discurso? Eu não sou tão mal assim, né? Tem pessoas muito piores que eu faço as coisas tudo certinho, eu ajudo o próximo, eu sou um bom cidadão, eu tenho princípios. Eu lembro de uma experiência que eu tive no primeiro semestre do seminário, antes da pandemia. Voltando de uma semana intensiva, eu e um colega, a gente pegou um Uber. E nós conversando, né, e tudo mais. E ele perguntou, o que vocês estão fazendo aí? E a gente falou, não, nós estamos, né, no seminário, tudo mais. E ele disse, olha, interessante, legal, né? Pessoas que se preparam para pegar a palavra e tudo mais. E ele disse o seguinte, olha, eu não vou na igreja porque, primeiro, eu não tenho tempo. Aqui a vida é muito corrida e não dá, não tenho tempo. E que ele conhecia pessoas que iam, mas que a vida delas era toda errada. E ele disse, olha, eu sou melhor do que muita gente que se diz cristão. E eu não vou em igreja nenhuma. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, eu não preciso de um Salvador. Estou bem assim. Essa é a depravação do homem. Ele acha que o pecado não influenciou tanto na sua vida. Ok. Então a gente disse a ele, então vou te colocar numa situação. Quero que você imagine o seguinte. Se você estivesse agora diante de Deus, hoje, diante de um julgamento, e nesse julgamento você não pode ter nada, nenhuma acusação, nenhuma transgressão, nada contra você. E Deus perguntasse a você, olha, você já teve outros deuses diante de mim? Você já fez para ti algum ídolo? Você já tomou o nome de Deus em vão? E nós falamos dos 10 mandamentos. Você já cobiçou a casa, o carro, a mulher do teu próximo? Todas as perguntas ele respondeu de forma positiva. Sim. Então a gente disse a ele, olha,
Perante Deus, perante a lei do Senhor, você é culpado. Ser um bom cidadão não seria uma condição para você ser salvo. Somente a salvação pela graça que capacitará o pecador a entrar no reino de Deus. Porque todo homem é indesculpável perante Deus. Basta a gente olhar a lei. A lei aponta para isso. Não há um justo sequer. Talvez você esteja perguntando, né, pensando, ok, mas o que isso tem a ver com a onipotência de Deus? Tem a ver que toda a nossa salvação é iniciativa e obra de Deus. Você não está aqui porque um belo dia você disse, eu resolvi crer assim do nada. Mas você está aqui porque um dia Deus começou a trabalhar no seu coração, na sua vontade. É por isso que você está aqui. Porque se dependesse de você, basta você consultar a sua consciência. Quais seriam as chances de você vir? Se Deus não trabalhasse em você? Nenhuma. O Evangelho não é o homem buscando a Deus, mas é Deus trabalhando no coração do homem. Jeremias 31:3 diz que com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Consegue ver a maravilha disso? Que poder fantástico de Deus. Se não fosse Deus com o seu grande poder, o Todo-Poderoso, nos atrair até Ele, a gente não estaria aqui de maneira alguma. E sendo Todo-Poderoso, Deus providenciou para nós um caminho de volta. Quem? Jesus Cristo. Quando Deus foi criar o universo, Ele falou, haja, e tudo se fez. Quando Deus foi criar o homem, Ele pega o barro, faz o homem à sua imagem e semelhança, soprando nas suas narinas o fôlego de vida. E quando Deus foi reconciliar o homem consigo mesmo, Deus, na pessoa do seu Filho, esvaziou-se, assumiu forma humana, sofreu, chorou, foi cuspido, morreu na cruz. A gente cantou. A Bíblia diz que agradou ao Senhor morrendo. É pela onipotência divina. É porque Ele é todo-poderoso que é possível eu e você sermos reconciliados novamente com Deus. Foi possível a gente ser reconciliado novamente com Deus. Somente Deus é quem chama. Somente Deus é quem justifica pecadores. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e transgressões. Eu pergunto, morto tem vontade? Pode alguma coisa? Não. Mas o apóstolo Paulo, as Escrituras nos dizem, nos mostram que Cristo nos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, Ele removeu completamente, cravando na cruz, os nossos pecados. Você conseguiria espiar algum pecado seu? De forma alguma. Mas Jesus, a gente cantou isso. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Sabe de algo mais? A morte de Jesus na cruz não foi um acidente, não foi acaso. Embora a sua morte tenha sido há 2000 anos atrás,
nos decretos de Deus, já havia sido determinado antes da fundação do mundo. Portanto, a nossa salvação, ela é uma iniciativa divina. A gente fala, né? Deus faz milagres, mas o maior milagre que Deus fez na minha e na sua vida é salvar pecadores, inimigos de Deus. É remover um coração de pedra, um coração voltado a produzir ídolos. Deus remove e põe um coração de carne conforme a sua vontade. Nossa salvação é iniciativa divina. Quando Deus a planejou, não havia nem céu, nem terra. Somente um Deus que é poderoso pode salvar pecadores. O Deus que criou todas as coisas, planejou desde a eternidade todos aqueles que seriam seus. O poder de Deus é tão grande, infinito, que não há um ser humano sequer que Deus chame e esse ser humano possa resistir à sua vontade. Se você que está aqui sentiu esse chamado irresistível de Deus, se prostre diante dele. Não adianta relutar, a batalha é perdida. Lembram de Paulo? Tanto relutou, mas a sua vida mudou no caminho, na estrada de Damasco. Deus trabalhou a sua vontade. Deus trabalhou no coração de Paulo, de perseguidor da igreja, se rende aos pés de Cristo. Olha, dos pecadores eu sou o pior. Tudo que eu fiz, mas é somente pela graça. Saiba que você está debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Sua vida está nas mãos dele. Mediante a essa grandeza, que a gente se prostre a ele em adoração. Mediante a esse poder infinito de Deus, que você possa ter confiança de que, se você se sentir sozinho, incapacitado, fraco, saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Lembre-se, nada é impossível para Deus, porque o seu poder é infinito. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por o Senhor ter mudado a nossa vontade. Nossa vontade era se distanciar cada vez mais do Senhor. Nós éramos inimigos do Senhor por causa do nosso pecado. Mas o Senhor nos envolveu em seus laços de misericórdia. O Senhor nos atraiu até a Ti, mudou a nossa vontade completamente, nos chamou, justificando-nos, perdoando os nossos pecados. Ensina-nos a viver prostrados diante do Teu senhorio, que o Senhor é poderoso, todo-poderoso. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Que a gente se renda a Ti e que a gente viva uma vida onde glorifique ao Criador, pois foi para isso que o Senhor nos criou. Não há nada de relevante que a gente possa fazer sem que seja viver para a Tua glória.
Ensina-nos, ó Pai, a viver uma vida em santidade, afastados, renunciando o pecado, mas que a gente reflita a sua imagem em nós. Isso é para aquilo que o Senhor nos chamou, para se alegrar em Ti, para glorificar o Senhor, para fazer o Seu nome conhecido. Que a gente descanse nessa verdade que a nossa vida, os nossos dias foram contados e determinados pelo Senhor. Que nós não estamos ao acaso, mas nós estamos debaixo da Sua poderosa mão. Ensina-nos, Pai, a guardar em nosso coração a Tua palavra, a Tua verdade, para que nos momentos difíceis a gente não venha esquecer que nós pertencemos a Ti e que em meio ao sofrimento a gente possa glorificar o Seu nome. É a minha oração, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos.